Valeu, gurizada. Obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Gente, vamos colocar a palavra do presidente Alberto Guerra aqui no nosso conteúdo, aqui no nosso canal, porque nós trouxemos a palavra do Renato, nós trouxemos a palavra da Associação Brasileira de Arbitragem, mas nós não tínhamos a palavra do presidente. Nós tínhamos apenas a nota que o Grêmio soltou no início da tarde, que é uma nota um pouco mais fria, né? Que ela diz que o Grêmio vai procurar o STJD sim, para pedir, né, a investigação dos fatos, mas a palavra do presidente para saber se ele deu respaldo ou não à atitude do Renato, nós não tínhamos. E o presidente, na chegada lá em Ponta Grossa, que o Grêmio está se preparando para o confronto de amanhã contra o Operário, o presidente, por óbvio, foi questionado pelos colegas que estão por lá sobre o que aconteceu no confronto contra o Bahia no último sábado. E o presidente, claro, ele começa a sua fala dizendo o seguinte: olha, é muito importante nós colocarmos aqui que o Grêmio ele não está reclamando do resultado do jogo. Nós estamos fazendo questionamentos sobre o que aconteceu na expulsão do Diego e o que aconteceu depois. Algumas coisas precisam ser esclarecidas. Alguma coisa aconteceu na relação entre profissionais, no caso o árbitro e o quarto árbitro, e elas precisam ser esclarecidas. O presidente coloca que a discussão não é o jogo, e sim a arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro. O presidente, ele defende a questão que a atitude do Renato. O presidente disse que a atitude do Renato ela foi legítima. Ele defendeu não só os jogadores dentro de campo, mas também como o Grêmio. Ele defendeu a instituição e o presidente dá respaldo para o que o Renato fez, no caso, retirando o time do banco de reservas. No caso, o time terminou a partida, quem estava em campo, mas o time sai. A questão que nós colocamos também, o presidente ele salienta que é muito importante e é necessário neste momento ter calma, porque nós precisamos de esclarecimentos e estes esclarecimentos só podem chegar a partir do momento que a CBF se manifestar. A CBF é quem vai esclarecer as situações. Por exemplo, o senhor Jailson era o delegado da partida ou não? A CBF ela vai ter que ir atrás, vai ter que tentar imagens, ver se houve interferência externa ou não, porque o Renato ele acusa, tudo bem, o Renato ele fala que houve uma interferência externa, mas a questão é, se não haver uma prova, não tem como ter um áudio, por exemplo, é impossível de nós termos. Agora, uma imagem da transmissão, uma imagem do VAR, algo do tipo, alguém que filmou da arquibancada, isso é possível ter. E aí, claro, precisa ser uma imagem mais nítida para que se possa fazer, talvez, uma leitura labial e entender o que o delegado falou para o quarto árbitro. Então, assim, ó, é uma situação complicada, é uma situação difícil. É uma situação difícil, mas cabe à CBF esclarecer todos esses pontos agora neste momento. E depois também, claro, a questão da troca de função do senhor Jailson após o final da partida. Ele aparecia como assessor. Por que minutos depois ele apareceu como delegado da partida? Por que aconteceu essa troca depois que começou a estourar essa polêmica, vamos colocar assim, e ser amplamente divulgado nas redes sociais depois da atitude do Renato e tudo mais. Então são questões que a CBF precisa esclarecer. Bom, ainda sobre as declarações do Renato, claro que o presidente foi questionado sobre dar respaldo ou não às falas do Textor. Porque o Renato ele coloca, será que nós vamos ter que ouvir mais, dar mais atenção ao que o Textor está falando? E o presidente ele é forte, ele diz assim, olha, nós precisamos dar atenção a todos, ouvir todos os pontos. Aqui eu coloco por mim essa parte, tá? E aí no caso, é ouvir a arbitragem, é ouvir ouvir a CBF, ouvir os clubes, e claro, por que não ouvir o Textor? Porque ele tem uma acusação. Ele diz ter provas. Até o momento essas provas não foram divulgadas, né? Então a gente tem que ouvir todos os lados. Só que o presidente ele coloca também, a gente tem que ouvir, mas não quer dizer que a gente tem que concordar. Ouvir a opinião é muito importante para a gente poder ampliar o nosso pensamento, analisar de uma forma mais concreta e tudo mais. Agora, não quer dizer que tu precisa concordar, né? Tu precisa ouvir o que o Renato falou, tu precisa ouvir o que o Renato está dizendo, mas não é obrigado a concordar com o Renato, não é verdade? Então, assim, ó, é importante essa colocação do presidente, porque senão parece que o Renato, né, saiu falando um monte de besteira e só porque tinha a questão do texto e tudo mais. Não tem nada a ver. O Renato e o presidente estão colocando, tu tem que ouvir, mas tu não precisa concordar.
né? Então é uma defesa bem bacana que o presidente faz aqui e muito importante nessa relação. O presidente Alberto Guerra ele disse que recebeu inúmeras mensagens de dirigentes de outras equipes se colocando à disposição do Grêmio para uma possibilidade de ajuda ou algo do tipo, tentando esclarecer, querendo saber o que aconteceu de fato durante essa partida. E claro que não poderia ficar de fora aquela pergunta, né? Os clubes vão se reunir, existe a possibilidade daqui a pouco dos clubes fazer uma união aí, tentar discutir, tentar ir atrás, tomar uma medida mais forte, talvez contra esses erros de arbitragem. Aí o presidente ele diz o seguinte, abre aspas, a gente deve conversar durante a semana, temos os nossos grupos de WhatsApp, com alguns temos mais intimidade e conversamos em paralelo. É algo a se pensar em médio ou curto prazo, fecha aspas então para a fala do presidente, médio ou curto prazo sobre uma reunião com outros dirigentes, com outros clubes, no caso, para ver se dá pra gente dar uma apertada aí atrás da CBF, tentar dar uma pressionada, algo do tipo, para ver o que pode ser feito, no caso, contra os erros de arbitragem, para que pelo menos, vamos lá, diminua, sei lá, né? Alguma coisa precisa ser feita, do jeito que tá, o campeonato tá recém na 4ª rodada, nós tivemos polêmica na 1ª rodada, nós tivemos na 2ª, na 3ª e na 4ª rodada explodiu toda essa questão do Renato, né? Toda essa questão. Na 1ª rodada, o bracinho lá contra o Vasco, né? O jogo contra o Vasco. Teve o braço lá e tudo mais, teve outros lances. Teve o lance do jogo do Flamengo e teve outras. Então, assim, ó. É um campeonato que tá na 4ª rodada recém e já tá cheio de polêmicas. Então é muito importante que isso seja esclarecido e que precise melhorar. A arbitragem está demais, demais, demais. Lembrando, então, o Grêmio, no início da tarde, lançou uma nota nas suas redes sociais. O Grêmio entrou com uma notícia de infração disciplinar desportiva no STJD. Diogo, o que é isso? O Grêmio pediu para o STJD investigar os fatos. Essa é a tradução do que aconteceu. Ó, a gente precisa que seja esclarecido esses pontos. É isso que o Grêmio pediu ao STJD. Beleza? Então, a chegada do presidente Alberto Guerra lá em Ponta Grossa, a gente precisava trazer aqui o posicionamento do presidente, porque nós tínhamos apenas uma manifestação do Renato na coletiva, depois nós tínhamos a manifestação do Grêmio numa nota um pouco mais fria, sem o sentimento, sem entender o que se passava, mas com a fala do presidente ficou um pouco mais esclarecido no caso. Valeu? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer atualização, qualquer notícia, te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.